E aí, ser humaninhos, vamos continuar aqui o nosso estudo em processo civil. Agora a gente vai começar respostas do réu. Vamos estudar contestação. Vamos com ela aqui a nossa contestação. A contestação está para o réu como a petição inicial está para o autor, tá? Ou seja, é extremamente importante, tá? Extremamente importante. A peça mais importante do réu é a contestação, porque é lá na contestação que ele vai se defender. É a peça de defesa. É lá que ele vai falar, olha só, tá tudo errado, esse autor é um safado, ou então não tem nada disso, não foi eu não, ou então foi eu, mas não foi bem assim, tá? É lá que o réu vai se defender. Se o réu perder a contestação, ele já fica em maus lençóis. Então, na contestação, a gente tem duas espécies de defesa. A gente tem a defesa de mérito e temos a defesa processual. A defesa processual, ela diz respeito às preliminares. São as preliminares. E estão lá no 337 do CPC. São 12 ou 13. A gente vai ver, vai ler cada uma delas. Já a defesa de mérito pode ser direta e pode ser indireta. E a direta é quando ele vai negar os fatos constitutivos e falar assim, olha, não foi eu. Não tem nada, não, você está louco, autor. Não foi eu. Não está comigo. Ou indireta. O réu reconhece o fato, mas alega uma causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Fala assim, olha, realmente, mas não é tanto assim não. Mas não é, tá? Nessas situações, o ônus da prova é do réu. 373, inciso 2 do CPC. A gente vai chegar lá nas provas daqui a pouco. A alegação de prescrição e decadência é defesa de mérito, porque somente o que tiver no 337 que é defesa processual, tá bom? Então, seguindo aqui. Prazo para contestação, 15 dias. Quando é que eu vou começar esse prazo? Eu vou começar esse prazo em 3 hipóteses de início da contagem desse prazo de 15 dias. Outra coisa, prazos processuais civis. Eu conto em dias úteis, pelo amor de Jesus Cristo. Já tem 3 anos que esse código tá aí. 3 anos que a gente sabe que tá batendo na nossa cabeça que os prazos civis processuais são contados em dias úteis. Se você ainda conta prazo em dia corrido, olha, eu não sei o que eu faço com você não, tá? É dia útil. Esse código, essa lei, já tem 3 anos que está aí. Você já tem que saber isso há muito tempo. Há muito tempo. Tá lá no artigo 219. Ok? Prazos contados em dias úteis. Certo? Então, beleza. A contestação tem prazo de 15 dias úteis. E vai começar a ser contado da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Teve audiência de mediação e de conciliação? Teve. Teve acordo? Não. Então começa dali. Ah, tá, beleza. Então, beleza. Ok? Teve audiência? Teve. Ah, não compareceu. Começa dali. Ok? Então, beleza. Continuando. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1. Que hipótese é essa? Eu vou voltar lá. Vou ter que voltar lá. Olha só, cadê? A gente falou disso. A audiência não será realizada
Se, aqui ó, qualquer inciso 1, não expressamente interesse, tarará. Cadê os 10 dias que eu falei? O autor deverá indicar na petição o seu desinteresse e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias. Aqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia comentar de novo quando a gente fosse falar do 335? Olha eu aqui. De novo. É essa petiçãozinha. O pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1. É isso aí. 3. Prevista no 321, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Esse daqui diz respeito lá, como é que vai ser um artigo genérico que trata das formas que se dá a citação. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. 333. Eu vou colocar aqui, ó. Dois princípios da contestação. Princípio da eventualidade, que diz que o quê? Que é só na contestação que o réu vai poder se defender. E o outro princípio da impugnação específica, que ele tem que impugnar pedido por pedido do autor. Aquilo que ele não impugnar vai ser considerado verdadeiro. Então, se na petição inicial tem aqui um pedido A, né, do autor. Tem aqui pedido A, B, C e D, tem 4 pedidos. O réu, ele vai impugnar o A, ele vai impugnar o B, ele não vai falar nada sobre o C e vai impugnar o D. O C, aquilo que ele não falou nada do C, vai ser considerado verdadeiro. O do B, beleza. Do A, beleza. Do B, beleza. Do D, ok. Ele impugnou. Agora, do C, não falou nada? Não. Revel. Ok? Princípio da impugnação específica. E o princípio da eventualidade. Ele só tem para fazer isso em contestação. Por isso que eu coloquei aqui, já até tirei, mas coloquei aquela hora, que a contestação está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. É a peça mais importante. E ele tem que alegar toda a matéria de defesa nele. Olha o 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Entendeu? Então, prosseguindo. Aqui, olha aqui as belezinhas. As belezinhas das preliminares. Todas as preliminares aqui. São 13. Eu sempre confundo se são 12, se são 13. 13 preliminares. Então, incumbe ao réu. Vou voltar aqui para o marca-texto. Antes de discutir o mérito. Gente, isso aqui é antes do mérito. Antes do mérito. Antes de dizer, foi eu, não foi eu, estava errado, não estava errado. Antes de entrar no mérito da questão, eu vou analisar se esse processo está bonitinho no sentido de se ele está processualmente certo, se ele está todo certinho num olhar processual.
Então, eu vou analisar, eu sempre falo, pegou uma petição inicial, primeira coisa que um advogado vai fazer é cara crachá com 337. Olha a petição inicial e começa a analisar. É caçar defeito, você tem que caçar defeito. Porque a depender do defeito que você acha, você já ganha ali, entendeu? Você já ganha ali. Porque você pode conseguir ali uma extinção sem resolução do mérito. Aí você extingue o processo, beleza, tá maravilhoso pro teu cliente, tá? Então, vou fazer uma contestação. Casse todos os defeitos processuais. Todos os defeitos processuais que o advogado ali eventualmente deixou passar, tá? Então, show. Então, olha aqui. 1. Inexistência ou nulidade da citação. 2. Incompetência absoluta ou relativa. O juiz está competente? Tem que saber regrinha de competência. Incorreção do valor da causa. Lembra que eu comentei lá do valor da causa? Que você tem que saber o valor da causa. Tá lá no 292. Toda causa tem um valor. O 292 fala para você como é que você calcula esses valores da causa. E eu te ensinei a calcular o valor da causa. Então você sabe calcular o valor da causa. Você sabe olhar uma petição inicial, saber a natureza da ação, bater o olho lá no finalzinho dela, olhar aquele valor e analisar se aquele valor corresponde, se está ok. Porque se não tiver, 337, inciso 3. Inépcia da petição inicial. A petição inicial está inepta. Salvo engano, artigo 330 ou 331. Perempção. Litispendência, 2 processos idênticos, 2 ou mais processos idênticos. Coisa julgada, já falei disso, já tratou disso, processo já foi julgado, já tratou. Conexão, artigo 55 do CPC. Já vimos conexão. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem que não foi falada. Uma ausência de legitimidade ou de interesse processual naquele processo. Aquela parte que está sendo parte não era para ser parte. Tá? Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Ou, a gratuidade de justiça que a gente comentou, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Essas são as preliminares, os defeitos de ordem processual, tá? Então você tem que pegou a petição inicial, pega seu 337 e é cara crachá. É analise, analise esse negócio, lê direitinho. Não tá certinho? A citação existe, ela foi certa, foi feita de acordo? Foi. Então, beleza, não tem. O juízo foi mandado para o lugar certo? Foi. Beleza, então não tem essa, passa para a próxima. O valor da causa tá certo? Vamos conferir lá no 292. A petição inicial está inepta? Vamos analisar. Tem perempção? Tem litispendência? Tem coisa julgada? Tem conexão? É uma série de coisas que você vai ter que analisar. Você quem? Tu, o réu, tu. Antes de discutir o mérito na sua contestação. Perfeito? Certinho? Então, continuando aqui, vamos analisar a outra resposta do réu, que é a reconvenção. Enquanto a contestação é peça de defesa, a contestação é peça de defesa. Peça de defesa. Você se defende. O réu, na contestação, ele se defende. Já na reconvenção, ele vai fazer o quê? Contra-ataca. Ele Ele contra-ataca. Na contestação, ele se defende. Na reconvenção, ele contra-ataca. A reconvenção é o direito... presta atenção. Eu vou escrever com muita calma, vou até trocar de caneta. Aqui. A reconvenção é o direito de
ação do réu no processo em que ele é réu. Entendeu? É o direito de ação do réu no processo em que ele é réu. Ele vai virar, bote muitas aspas aí, autor. E aí, para você não fazer essa confusão, como é que ele muda de nome? Porque ele não é réu aqui mais. Ele não é réu. Ele é reconvinte, que é o autor da reconvenção. Da reconvenção, que é o réu na ação principal. Nossa, que confuso. Não é tanto assim, não. Larga de frescura. É só prestar atenção. Ele é reconvinte. O reconvinte é autor da reconvenção e o autor da reconvenção é o réu na ação principal. É isso aqui. E o contrário, anote isso no seu caderno, no seu material. E o contrário, o autor, por sua vez, ele é reconvindo, que é o réu na reconvenção, que por sua vez é o autor na ação principal. Perfeito? Reconvinte, reconvindo. Então, beleza. Vamos aqui para a leitura do dispositivo de que trata a reconvenção, jovem. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria ao direito de ação, conexa, com afinidade, com a ação principal ou com fundamento de defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, o autor da ação principal, o reconvindo, na pessoa de seu advogado para apresentar resposta, contestação da reconvenção, sim, no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte, quem é o reconvinte? É o réu na ação principal. Acabei de falar isso. Opa, eita. Na ação principal. Deverá afirmar ser titular de direito em face do substituto e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ou seja, ele não é obrigado a contestar. Claro que ele não é obrigado a contestar. Só que também, se ele não fizer, ele vai ser revel. Como ele não vai se defender, será revel. Só que isso não impede que ele só apresente a reconvenção. De forma alguma. Ele pode só reconvir e não contestar. Não tem nenhum problema, certo? Só que neste caso ele será revel. E aí a gente vai tratar de revelia, só que isso nós vamos tratar depois. Então,
Fica por aqui as respostas do réu. Até daqui a pouquinho.